Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Hope and Music. Eu sou a Esther Freire, sou maestrina. A ideia desse podcast surgiu para amplificar conversas que tenho com alunos, professores, colegas da profissão, mentores, amigos e tantas pessoas que agregam e inspiram minha vida como artista. Há um certo tempo fui radialista e um podcast lembra também esse universo do rádio. E por que não resgatar esse tempo através dessa plataforma? Como o próprio título diz, Hope, Esperança, e Music, Música, abordaremos aqui assuntos relacionados à música e outras manifestações artísticas, temas transversais, como processos criativos, e sempre uma inspiração da forma que os nossos convidados quiserem expressar. Você poderá ouvir esse podcast em várias plataformas. Os episódios ficarão gravados para você ouvir na plataforma da sua escolha e no seu tempo. Alexandre Zilahy, que é regente, mas a sua grande marca é como arranjador e principalmente pela sua página virtual, onde você encontra gratuitamente uma variedade de arranjos corais. Esse é o nosso convidado de hoje a esse podcast. Muito obrigada, querido, por você aceitar o convite e se enveredar por esse universo tecnológico. Ninguém sabe que nós sofremos. Ninguém sabe o que nós sofremos para esse podcast vir ao ar, mas tá tudo maravilhoso, entendeu? A gente desfila. Bom, Zilahy, eu vou começar pelas perguntas, tá? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e como nasceu a sua ligação com os arranjos. Bom, é o seguinte, aos 6 anos de idade eu já era menino cantor, em coral e tal, então a gente já começava a aprender. Meu pai é músico, era, né? Meu pai era músico e tal. Na família eu já sou o 7º, né? Porque eu sou descendente de húngaros, então é muito comum húngaro saber música, mesmo que não seja músico. Ele sabe ler, ou já toca um instrumento, então eu já sou o 7º. Então, meu pai tocava piano, etc. Tal. A gente cantava a 4 vozes na mesa, em casa. Então, desde pequeno, a música estava presente, e etc. Com 8 anos, eu cheguei para meu pai e falei, compra um violão para mim que eu já sei tocar. Ele falou, tá, nós vamos lá na loja, se você souber mesmo tocar, eu compro o violão. E ele se ferrou, o violão está aqui comigo até hoje. Então, mas não era o meu instrumento de alegria. Eu gostava dele porque ele era harmônico, que é o que eu queria. Desde pequeno, sempre me arrepiei muito ouvindo as harmonias. E, como todo doido, que você deve saber, eu já escutava vozes. Então, eu estava ouvindo uma música aqui e já ouvindo a outra voz da outra coisa, prestando atenção no baixo e tal, aquela coisa toda, né? Então, o arranjo foi chegando assim, sem eu perceber. E quando eu tinha já uns 14 anos, eu já fazia arranjo de cabeça ali na hora, pegava o coro, juntava o pessoal, não, você canta isso e tal. Pegava parente, peraí, agora canta isso, canta aquilo, e acabava com as festas e tal. E um horror, né? Mas, enfim, aí a minha curiosidade era essa, querer escrever, querer fazer arranjos e tal. Eu sempre gostei muito de coro, sempre rede de coro, desde os 12 anos, né? Então, foi surgindo assim. E aí, um dia, eu fui trabalhar... Se eu estiver me estendendo, você fala. Eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E era ali no IDARTE, que era um centro de documentação artística, muito legal, que tinha ali na casa da Marquesa de Santos, sabe? Ali perto do pátio do colégio. Sim, Uma sim. casa linda, maravilhosa. E o meu chefe, adivinha? Damiano Cotzella. Oh, que maravilhoso! Eu não sabia, né? Aí quando eu vi, eu Gente, falei, meu Deus do céu, Deus é grande, né? que Maravilhoso. lindo! E aí, em qualquer momento que tinha, eu falava, mestre, dá uma olhada nisso aqui. E ele, tá, dava aquela subiadinha dele, né? Aí ele falava, você escutou isso aqui que você escreveu? E eu, claro! Claro! Tal. Ele, bacana, bacana. E eu, nossa, ele já falou uns bacana para mim. Aí chegava com outro, tal.
Ele, legal. Aí ele virava de cabeça para baixo e me devolvia. Tinha uma mensagem aí, né? Aí ia Uhum. lá e fazia de novo um outro arranjo e tal, mostrava para ele. Um dia ele falou, boa, mestre. Aí eu entendi o lance. Opa, bacana, bacana, não me serve. Se ele virar o arranjo de cabeça para baixo, piorou. E tal. E aí, a partir dali, eu comecei a entender melhor essa coisa tal, que como Oswaldo Lacerda me falava que a harmonia é a ciência da concatenação dos acordes. Uau! Então, você entender melhor essa ciência, né? E aí eu fui me animando e o Boa Mestre começou a ficar e tal, e legal, legal. Fiquei feliz e tal, e aí não parou mais, né? Não parou mais. Foi assim. E eu Ah, via que botava para cantar, né? Você quer escrever e botar para cantar, dava para os amigos e tal. E o negócio rolava. Eu falei, vamos, vamos, que é isso mesmo que eu queria. E foi mais ou menos assim, né? Que começou isso, essa coisa de ser arranjador, né? tá. Ah, que máximo. Nossa, tem o contato com o Cozella, que é uma referência, né? Sensacional. Ah, Tá explicado, tá explicado. Agora a gente e já. eu ali sentado olhando para aquele cara, cada coisa que ele falava era uma aula, e assim, tudo tranquilo, como se estivesse tomando um café, sabe? Uma pessoa sensacional. Que lindo, que Muito bacana. legal. Bom, então agora vamos falar sobre a fábrica de arranjos, que Sim. eu, gente, fiz uma bobagem. Eu dei uma olhada ali na hora de fazer o roteiro. Ingenuamente achei que as fábricas só tinha 20 anos e na verdade tem 37 anos. Nasceu em 1982, né? Tá próxima de Exatamente. completar 37 anos e também, né, eu queria que você contasse um pouco como surgiu essa ideia e quando é que ela foi para o espaço virtual, quando você criou uma página, e quais os planos para os próximos, assim, para celebração dos 37, dos 38, dos 39, dos 40, queremos tudo. Então, aí o lance é assim, eu já fazia bastante arranjos e dedicava para os amigos, assim, sabe? O maestro tal, mandava para cá. Eu fiz um pro Cadmo também, para todo mundo naquela época, assim, amigos e tal. Ia fazendo assim. E em 1979 surgiu o Movimento Coral do Estado de São Paulo. Eu não sei se você lembra desse acontecimento, né? E era uma coisa da Secretaria de Estado da Cultura, e a gente trabalhava lá. Chamavam regentes para trabalhar, eu fui um deles, para trabalhar lá e tal. E tinha a sala dos arranjadores, olha só. Olha, que Ficava bárbara. eu, olha só, ficava eu, a Esmeralda Rosanovski, Mário Zácaro, Rodrigo Augusto Tavares, que faleceu, Gente, infelizmente, e ficávamos ali fazendo arranjos para mandar para as cidades do interior que tinham carência. gente, E que sensacional. todos eles tinham seus próprios arranjos, né, tal, e a gente ficava ali na expectativa. Olha, precisa fazer arranjo para tal cidade, isso aqui vai para, sei lá, né? Nossa Senhora da Mandioquinha da Serra. Não, precisa fazer a 3 vozes, esse aqui é 4 vozes, não, tá bom, papum. E dali já ia em frente aqueles arranjos e tal. E eu já tinha os meus, a Esmeralda dela, cada um fazendo a sua própria divulgação. E por essa época existia também o painel Funarte de regência Ah, coral, sim. não é? E a gente não deixava de comparecer. Era muito legal, porque você encontrava regentes do Brasil inteiro. E aquela mistura de sotaques e os níveis diferentes, cada um fazendo um tipo de coro diferente do outro tal. E tinha, assim, grandes regentes que você falava, ó, fulano está aqui, quero conversar com ele, quero Uhum. conhecê-lo. E o outro que está começando, e você trocando partitura. Eu levava, então, o quê? Um pacotinho de xerox dos meus arranjos, tudo feito à mão. Não sei se você lembra dos meus arranjos, tudo escrito à mão e tal, né? Sim. E eu distribuía para as pessoas. Fazia um pacotinho assim com vários arranjos e ia distribuindo para as pessoas e tal, tal, tal. E deixava ali o meu contato e as pessoas começaram a falar: Você aceita encomenda? Eu falei: Claro,
claro, era tudo pelo correio, você Olha imagina, só, gente. tudo pelo O correio. que é Zoom perto de um correio, gente? Nossa, porque até interurbano era um horror, era caro. Você lembra essa Era a época, né? época do orelhão. Eu não era nascida, sorry. Não, fala assim, lembra porque a sua tataravó contou, claro. Claro. Você não era nascida, imagina. Eu era um Então, bebezinho, não vamos ser assim tão não, mas maldosos. peraí, o negócio é enrolado mesmo. E isso é lá pelos idos de 84, 83, entendeu? Mais ou menos quando nasceu a fábrica mesmo. Então eu comecei a ter essa ideia de botar esse nome de fábrica de arranjos, porque era um atrás do outro mesmo, né? Sim. Seja no trabalho, seja em casa, e vinha a carta pedindo, eu preciso do arranjo assim, assim. Eu tinha que mandar uma outra carta perguntando como é que é o seu couro, as tessituras, o nível de dificuldade. A pessoa mandava outra carta explicando. Aí eu tinha que mandar uma carta dizendo está pronto, deposita em tal banco. Aí tinha que Gente. mandar o comprovante do banco. Olha, Socorro, meu Deus. para depois eu colocar no correio outra vez e mandar para aquela pessoa lá. Então assim eu fui vendo. é, Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, 3 vezes. Coros do Brasil inteiro. Sim. Ao mesmo tempo que você faz um coro ali para o seu colega que estudou com você, ou trabalha com você, eu tenho o mesmo nível que você de estudo, de tudo, né? Você mandava para um coro iniciante lá no, sabe, assim, lá no Sim. interior do Ceará, sabe, assim, lá para o fim do Mato Grosso, Roraima, sabe, assim, você começa a conhecer Sim. o Brasil sem sair de casa, Uhum. né? E eu sempre segui muito 3 coisas. Eu acho que eu estou me estendendo, você me Não, interrompe. tá tudo certo, tá tudo tranquilo. 3 coisas assim que 3 grandes mestres me disseram. A primeira foi Oswaldo Lacerda, foi meu professor de contraponto, né? E apesar dele não ser arranjador, ele era compositor, eu sempre mostrava para ele. E eu falava, não, é uma brincadeira, mestre, e tal. Ele falava, continue brincando assim. Oba, tá bom então, vamos lá. E aí ele sempre me dizia, e dizia para os alunos também, que faziam contraponto e tal, e dizia, olha, escreva sobre o Brasil, Que sobre as legal. coisas do Brasil. A outra coisa que eu escutei foi do grande Samuel Kerr, Sim, né, mestre de todos nós, sim. imagina, grande Samuel. E eu me lembro, eu era menino cantor, uma vez o Samuel regeu a gente lá. Ah, é uma loucura. Então, esse meio musical Oba! é um festival de histórias, né? Muito legal. E, e aí ele fala ainda, né? Uma coisa mais ou menos assim, tudo mais ou menos assim, né? Que me passou. Que é para a gente escrever como o brasileiro canta. Os corais brasileiros precisam cantar como corais brasileiros e não como coros europeus, etc, etc. Essa era uma das bandeiras e isso ficou para mim. E a terceira, outra coisa, foi o que Damiano Cotzella sempre me falou, né? Também deve ter falado para todo mundo, escreva para o Brasil cantar. Quem pegar a sua partitura, seja lá longe, um corinho começando, seja um coro super bom de uma grande capital, escreva para o Brasil cantar. Então, isso me pegou muito, essas 3 frases, sabe? Todas Sim. envolvendo o Brasil, claro. Mas, assim, isso me pegou muito. Então, eu comecei a pensar em escrever assim, entendeu? E foi assim que começou. Aí a fábrica começou a ficar grande. Aí, lá em 1995, de 94 para 95, apareceram os Personal Computer, PC, né? Uhul! E Sim. eu, imagina, né? Era caro, você lembra? Tinha que comprar em 12 milhões de prestações, aquela coisa e tal. E eu tinha trabalhado em computador nos anos 70, 75, aqueles computadores pareciam uma geladeira, que fazia folha de pagamento, com formulário contínuo, e não sei o quê. Depois fui trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, tinha uma MC Composer, a gente tinha que trabalhar com ela, e datilografando com aqueles cartõezinhos assim, com aquelas fitas magnéticas, era uma trabalheira terrível. Nossa. Bom, mas em 95 apareceu, eu comprei um Windows 3.11 Olha. e apareceu lá o tal do Music Time, que é o
tataravô do Encore, né? Que era o editor de partitura da época, tal. A gente foi aprendendo, depois veio o Windows 95, que foi uma maravilha, depois o 98 melhorou mais ainda e tal. E assim, da mesma forma, fui entrando na internet e colocando aprendi a escrever em HTML e tudo, né? Uhum. E fiz a minha própria página e comecei a colocar arranjos ali. Eu colocava dos amigos também. Tá. Eles vão lembrar, outros arranjadores, eu falava, ó, quer que eu coloque lá? Eu faço divulgação para você. Era uma coisa meio assim. Que Imagina, massa. tinha um negócio que era link, né? Que Google nada, gente. Que Google nada. Era uma, Quando eu né? cheguei aqui, isso aqui era tudo mato, É, literalmente, né? a gente procurava pelo Alta Vista, não existia. Uau! É, e aí encontrar as coisas era difícil. Então, quem podia colocar na sua própria página um link para uma outra página bacaninha, ou colocar na sua própria página condição de alguém baixar alguma coisa, tal. Então eu botava ali arranjo dos amigos e não sei o quê, ou o contato dos amigos, arranjadores e tal. E eu fiz também a Rádio Coral, Ai, que né? Então, legal, que a incrível. Rádio Coral, é uma rádio que só tocava coral, só coral. Gente, que Então, sensacional. ao mesmo tempo que você ouvia uma coisa bacanona, assim, Orlando de Lastra, por exemplo, você podia ouvir também os titulares do ritmo, que era um grupo vocal de cegos no brasileiro que cantava a voz, e eles mesmos faziam arranjo maravilhoso, e muita Que coisa. coisa linda. Então, tinha harmonias, o jornal o jornal do arranjador que eu colocava nessa página, e foi assim. E aí fui vendo que essa coisa de as pessoas queriam comprar arranjos. Eu comecei a olhar, falei, eu acho que isso não vai funcionar. E efetivamente, rapidinho a internet mostrou que esse negócio de vender não é bem assim e Sim. tal. E então ninguém mais. Eu comecei a distribuir mesmo, sabe assim? Distribuí os arranjos e coloquei todos lá. E aí eu comecei a editar tudo, as pessoas reclamavam, porque elas queriam com a minha letra e com os desenhos que eu fazia, Ai, que máximo. as piadinhas, porque né, eu fazia à mão aquilo, né? Sim. E eu sempre tive muita preguiça de fazer partitura, porque o meu método de trabalho é assim: eu tenho um arranjo aqui na minha cabeça, aí é só passar para o papel, eu não uso instrumento, nada. Tá. Então, aí, alguma coisa para conferir, lógico, né? Rabisco aqui e tal, mas nunca tinha um instrumento, nem edição. Aí começou a aparecer essa coisa de, como eu falei, do Music Time, depois o Encore, ficava mais bonitinho. Sempre tem alguém, mas eu queria mais arrumadinho, tá bom, então vamos fazer. Aí passei tudo para edição de partitura e tal. Todas elas estão editadas, estão lá na minha página até hoje. E, e grátis, porque é grátis mesmo, é isso aí. Vamos escrever para o Brasil cantar. Maravilhoso. Entendeu? E aí as pessoas começaram a nem ter mais contato comigo, só aqueles que encomendavam. Eu tinha um linkzinho que era encomende o seu arranjo. Então a pessoa me mandava a encomenda. Aí já era e-mail e tal, né? Tá. Não é o e-mail que é hoje, não. Era um e-mail bem. Nossa Senhora, era um horror. Mas enfim, hoje está maravilhoso. Tá? E as pessoas encomendavam o arranjo, eu fazia, mandava e tal. E hoje em dia eu tirei esse negócio, que eu não faço arranjo mais acho que há 12 anos. Sério? Só faço se me dá na telha, ou se eu Tá. quero, assim, por exemplo, eu vou fazer um para a Esther porque eu tô afim, ela nem pediu, então aí eu faço uma coisa e tal. Mas é isso, então começou daí, sabe, dessa coisa de colocar na internet, as pessoas baixando, e aí se perguntou do retorno, né? Que Uhum. retorno que eles davam, tal, os tipos de couro. Olha, qualquer tipo de couro. Qualquer tipo de couro. Quando eu fui trabalhar na Escola de Música de Brasília, eu sentei num banquinho, tinha lá, aí sentou uma moça, começamos a conversar. Aí ela falou: você é arranjador então? Pois é, aquela conversa mole, né? Babá, pois é, eu canto no coral ali, que bom, não sei o quê. Peraí, eu conheço esse coral, coral que é esse? Aí eu falei: o coral tal. Eu falei: eu acho que eu fiz um arranjo pela coral. Ela falou: peraí, como é seu nome? Aquela história, né? Eu não sei Perfeito. quem é, mas todo mundo já sabe quem sou eu. Sim, Eu sim. falei, Alexandre Zé falou, eu encomendei o arranjo para você, rapaz. Aí Gente! um cor de Brasília lá, já cantava arranjo lá, que era.
sei lá, é o negócio do Céu de Brasília, aquela coisa do Djavan. Sim, Eu não sim. sei. Ou era do Oswaldo Montenegro, que também fala de Brasília, eu não lembro mais. E aí, que legal, essas coisas, né? Você vê como é. Então eu me perdi já no que eu estava falando, eu nem Você sei estava porque. falando do feedback, mas antes disso, Ah, antes de você falar do feedback, porque a gente citou da existência, né, de ter nascido o projeto em 1982. Então eu perguntei assim, e agora? 37 anos, tá. vai ter Então, celebração, vai ter festa. A gente gosta da festa, a gente quer o que saber onde vai ser nasceu em a festa. 82, essa aqui é a festa. Que Eu hora que quero é... a festa, é isso aí. Em 82 foi só a decisão de fundar a fábrica de arranjos, porque eu já fazia arranjos e já tinha um monte de arranjo pronto desde 76, Tá. né? Uhum. É lógico que, graças a Deus, eu fui melhorando um pouquinho. Mas, assim, mesmo assim, já existia. Aí em 82 que eu tive essa ideia. Bom, essa coisa da comemoração, eu não pensei em nada de comemorar, não. Já sou muito feliz de ver o retorno todo das pessoas, de ver. Posso dizer que o Brasil canta meus arranjos, né? Graças a Deus. E uma vez, num festival de música, eu passei na rua andando assim, e depois de um concerto que teve no dia anterior, um menininho passou de bicicleta, olhou para mim, andando de bicicleta, falou: Coral, corinho, coral, é bem Ah, gostoso sensacional. e não faz mal. Ele nunca tinha cantado em coro, nada. Ele escutou e decorou. Que Então, sensacional. essa é uma parte do jingle coral, para quem não lembra Sim, e pra tal. quem não lembra, quem não Isso. conhece, gente, Não pesquisem. conhece, o Jingle Coral foi feito para o primeiro encontro de corais independentes que teve em São Paulo. Eu fiz para o Samuel Kerr, porque na discussão ali a gente estava querendo fazer propaganda dos coros independentes, e como é que ia fazer? Eu falei, por que a gente não faz um jingle? Aí o Samuel falou, faça então. Aí eu fiz o Jingle Coral e foi aí que começou. Bom, enfim, o que tem é o seguinte, eu escrevi um livro, Opa! que se Gostamos chama também. É o nome do curso que eu sempre dei, né? Tá. Esse curso eu dou esse curso desde 1980. Então, chama-se Harmonizando e Arranjando para Coro. Ele está pronto, está ok, não vai ser vendido, ele vai ser doado, a pessoa baixa e Uau! pronto, né? Mas ainda estou pensando se eu edito ou não, se eu libero ele ou não, porque eu não quero dar a impressão de que é um como fazer arranjos sem fazer força, sabe assim? Sim, sim. Não quero Faça dar essa. arranjo em 3 lições. Porque o que ele é? Ele é uma série de memórias, de cursos que eu dei, de perguntas de alunos, Que de lindo. dúvidas que eu mesmo e colegas tínhamos e discutíamos e resolvíamos ali, e bilhões de exercícios. Para cada assunto tem um monte de exercícios. Quer dizer, se a pessoa quiser estudar mesmo, está tudo ali. Tá. E exercícios assim, que eu vi que funcionava, porque às vezes você bola um exercício e você vê que não funciona, porque ou está fora daquela, daquele nível, daquela turma, ou está muito adiantado, ou está muito fácil. Então tem que ser uma coisa que o cara pega e fala, puxa vida, resolveu aquela minha dúvida, que legal. Eu acredito em exercício assim. Tá. Né? Então, é isso. É engraçado que isso também é baseado numa coisa que o Costello falava. Toda vez que eu fazia um erro, a minha primeira reação foi pegar uma borracha, lá na mesa onde ele estava ali. Ele falou, não apaga não. Rabisca e faz o outro que você está pensando em consertar, faz aqui do lado. O tempo vai Olha. passar e você vai olhar para trás e vai ver, nossa, nessa época, ele falou, não esqueça de pôr a data, nunca. Nessa época eu tinha essa dúvida. Olha que bacana. Aí eu pensava assim, para que seria isso, mestre? Ele falou assim, você vai ser um bom professor. Que sensacional. Não é verdade? Porque o Sensacional. erro, eu só fui entender um pouquinho depois, né? O erro é o pai do acerto. Então é lógico, deixa aquele erro ali, rabisca ele para não, né? E faz a correção, fala, tá. Então você adotou aquele outro compasso lá, arrumadinho, e deixa o errado ali. Depois você passa limpo e tal. No futuro, fala, nossa, eu tinha essa dúvida. Não sou só eu que tenho essa dúvida, não é Sim. verdade? Aham. Agora, lá não sei que interior, lá longe, tem um carinha tentando e tropeçando e tal. Legal, aquilo vai virar um exercício, vai virar um
uma página desse tal livro, entendeu? Ótimo, ótimo. Então, eu ainda estou nessa dúvida de soltar ou não. Tenho pedido para alguns amigos darem uma olhada. Todo mundo fala, não, publica, vai mandar pau, essa não tem mais o que fazer, não existe material, e não existe mesmo. É verdade. Eu concordo que tem Né? que publicar porque tem que lançar isso pro exterior, Então, né? não, nem E me tem que ter a preocupo. festa de lançamento, gente! Queremos a A festa! festa é a Esther que tem que resolver essa história, né, A Esther? gente vai conversar, vai ter que ter um Então, lançamento de festa. ainda estou pensando o que eu vou fazer, porque eu não queria essa impressão assim, tipo, como fazer arranjo coral sem fazer força. O Uhum. livro não é isso, ele é uma coletânea de memórias e tem exercícios, né? Olha, sobre esse assunto aqui, tal, fala de regras, fala de tudo. Tem tudo quanto é assunto que você imaginar e pensar, Maravilhoso, e que já maravilhoso. vi que dava problema, ou que alguém tinha dúvida, ou que é interessante lembrar. E o tempo todo vai estudar, é o Uhum. tempo Ótimo, inteiro, vai ótimo. estudar. Né? É porque também é por aí, né, Zileia? Acho que a gente. As pessoas às vezes falam. Em música não existe isso, né? De tipo, receita pronta ou coisas rápidas, né? Sempre tem Não, que ser assim, tipo, bom. É o tempo inteiro e é pra sempre, né? Você sempre vai estar, sabe, se aprimorando. Aquilo que o Cosella falou pra você, puxa, há 10 anos atrás eu tinha tal dúvida, há 37 anos atrás você tinha outras dúvidas, o que já promoveu a construção desse, né, da elaboração desse livro hoje. Então, você vê, essa perguntinha simples, você está ouvindo o que você está escrevendo? sim, sensacional. Né? Ele está Uhum, perguntando, você desenvolveu o seu ouvido interno? Essa é a uhum, pergunta que ele está fazendo, não é? sim. E um ouvido harmônico, né? Não Pois só é. melódico, harmônico. Não, acho fundamental e acho muito necessário assim para nossa, né, para nossa biblioteca, porque a gente tem uma carência realmente desse material. E também eu acho que é importante pensando para que outros arranjadores. Hoje, o legal disso é que às vezes você tem acesso ao contato com outros compositores, outros arranjadores de outros países. Então é interessante porque as pessoas também precisam saber o que está sendo produzido aqui, né? Quem são as referências. Você é uma referência dentro da área do canto coral e acho que é Imagina, super importante. Sim, imagina. senhor. Sim, senhor. Não, ouça só, uma amiga minha que mora na Suíça, não vou ficar citando nomes, tá? Que Sim, mora na Suíça, canta num coro feminino lá e pediu um arranjo do Raindrops que Fall on My Head, lembra, né? sim, Raindrops, sim. tá. E é para um coro feminino lá. Aí eu falei, e aí como é que é? Ela falou, não, não se preocupa aqui, todo mundo lê música, já sabem direitinho suas vozes, o pessoal, mesmo que não é músico, né, tal, Suíça, né, meu? Eu falei, legal, então posso descer a mão? Ela falou, manda, faz aí. Eu desci a mão no negócio, meu Deus do céu. Deu trabalho lá para eles, porque Oba! Oba! mesmo, não, estou dizendo assim, um pessoal que tem tradição, né, de Sim, mas é que a coro, música brasileira ela também tem, né, não seus era desafios, Raindrops né? que Fall on My Head, né? Era Bácara, Butch Bácara, Mas eu acho que mas a tua o forma molho de, brasileiro. né, exatamente, né? Não é o repertório, né, nosso, mas o teu molho ali, a tua leitura, a tua releitura faz a diferença. E o que comprova o que o Samuel falou, né? Escrever para o jeito brasileiro, né? Sim, O jeito isso brasileiro aí. de cantar é diferente mesmo. Que É diferente. legal. Ó, a gente falou aqui da festa, do livro, que bacana. E você contou um pouquinho sobre a respeito desse feedback, né? O que se arran... é que aqui a pergunta seria aqui: o que nós podemos encontrar no site, né, nesses 37 anos? Queria que você contasse um pouquinho o que tem lá, porque tem muita gente que não conhece. Uma das minhas um dos meus objetivos de fazer essa entrevista com você é para que as pessoas te conhecessem, porque a gente ainda tem uma geração que não sabe quem é você, ou sabe, mas tipo não associa o rosto à pessoa, né, o nome à Aham. pessoa, e também que tivesse acesso, assim, né, do que tem ali no site, né? E aí a outra pergunta é o que você falou que você tem poucos feedbacks agora, né? Antes tinha essa coisa do contato, mais com o regente. Mas que perfil que é esse regente? Ele trabalha em escola, empresa, tem de tudo um Então, pois pouco? é o que eu te falei. Eu tive a oportunidade de escrever para todo tipo de coro, independente, coro de escola, coro de universidade, coro de empresa,
coro de autarquias e prefeituras e não sei lá mais o quê, e todo tipo, religiosos, todo tipo de coro, todo tipo mesmo, né? Então, não saberia te dizer qual é a maioria, porque cada, cada vez, cada arranjo foi para um lugar Você e era conseguiu sempre. contemplar toda essa variedade aí Aparecia o pedido, mas o que mais sempre me deixou animado é ver que, como tem carência, e Sim. ainda bem que eu estou escrevendo, e algum aluno fazia alguma coisa, eu já ajudava a divulgar. Olha, ele fez um arranjinho aqui, passar para frente, mandar sem a pessoa pedir. Olha, experimenta esse aqui e tal, né? Para ajudar. O que falta mesmo é escola de regência no país, né? Sim. Nós não temos gente querendo estudar, de verdade. Nós vemos gente que sai de escolas boas, que sai de universidades boas e tem leitura pífia. Sim. Eu não estou falando mal de escola nem de nada, Sim. mas assim, as pessoas estão com muita pressa. As pessoas estão com muita pressa. Então, talvez se elas se dedicassem a estudar um pouco mais, né? Parece que está tudo muito à mão. Você ter a informação num endereço de internet não quer dizer que ela está dentro de você, entendeu? Como formação. Eu sei o endereço da informação, mas eu não tenho formação, tá certo? Um software não vai fazer um arranjo legal para você. E sei lá, e como nós temos essa carência, parece que nada mais é novidade, é só assim, dá uma explanaçãozinha rápida aí, essa história de coach, que é isso, meu Deus do céu? Tem que estudar, estudar mesmo, né? Estudar bem Sim. estudado, como É. se diz. É difícil, porque a gente tem que saber assim, o que importa é que o arranjo seja de qualidade, que ele tenha utilidade, que ele vai ser executado. O arranjador é responsável pelo nível dessa obra, Sim. entendeu? É escrever de novo uma música que já foi feita. Faria outra vez o filho dos outros, sabe? Assim. E tem que ficar legal, tem que ficar bonitinho, sabe? Assim, Sim. executável, interessante, que agrade a plateia. Uma das melhores coisas que a gente tem como arranjador é ter a oportunidade de ir assistir alguma coisa e estar ali sentado na plateia, ninguém te viu, né? Sentado ali na plateia, até que alguém te veja, e ver a reação da plateia daquele arranjo seu. É muito Sensacional. legal, é muito legal, é muito bom. Então eu sinto, as pessoas querem, mas está faltando estudar, eu acho. Desculpa. Não, eu acho que é sensacional isso que você está falando. Acho que é Está faltando sensacional estudar. é a minha frase ultimamente aqui desse podcast, porque mas acho que é isso mesmo. A gente está E o conseguindo arranjador ter não um. trabalha para si. É muito raro eu fazer um arranjo na minha vida inteira, para mim. É sempre por encomenda. Pode ser assim, a Esther falou, faz um arranjo aí para mim. Nem me deu muita dica. Falou, faz um arranjo aí. Quer dizer, eu estou livre, mas não estou. Porque eu tenho que saber onde é que ela trabalha, com que grupo, como é que está, Com a qual é o realidade, né? nível, mais ou menos o gosto dela. Eu não vou escrever qualquer coisa, não é? Então, o arranjo surge de uma necessidade, gente. Seja pessoal ou profissional, ele surge de uma necessidade. Por quê? Eu gosto ou eu quero aquela tal música em quatro, três, duas vozes. É uma necessidade. Porque se ele não fosse necessidade, não teria por que escrever o arranjo. Estou falando de arranjo coral. Sim. Porque se eu tiver um grupo coral e eu me resolver cantar Renascença, eu tenho repertório para uma vida inteira e mais um pouco, e não vou conseguir acabar com o repertório. De tanta coisa que existe só da Renascença. Então, na verdade, ninguém está procurando um arranjo. Mas se ele estiver precisando cantar um arranjo, ele vai ter que ter alguém que faça. E cadê essa pessoa? Né? É lógico que existe. Estudar mais, falar menos, Sim. sabe? Estudar mais. E para um cara que vai querer arranjar, uma pessoa que vai querer arranjar, fazer arranjo para coral, ele precisa escrever muito. Ele tem que fazer arranjo assim para empapelar o quarto dele inteirinho, o teto e o chão, inclusive. Sabe? Assim, empapelar tudo aquilo ali de arranjo. Aí ele pode começar a pensar que, eu estou melhorando. E a gente tem demanda para isso também, né, Zilene?
Sim. Tem demanda. Eu já não, há muito tempo eu já tirei da minha página encomende um arranjo. Mas ainda continuam pedindo. Você faz arranjo? Porque Eu é preciso de um isso que arranjo. você falou de você conhecer as necessidades do coro, conhecer o gosto desse regente, esse trabalho, talvez isso não aconteça. Às vezes a pessoa fala, eu preciso de um arranjo a duas vozes para um coro infantil. Mas talvez essa pesquisa, posso estar falando bobagem, mas é o que eu percebo assim no meio. Essa pesquisa de você ter o cuidado de conhecer o grupo, do espaço onde esse grupo atua, né? Eu acho que isso às vezes a gente tem talvez uma falha aí nesse sentido desse arranjador de escrever, né? De ter essa pesquisa, né? Esse cuidado nesse sentido. O cara tem que pensar menos em é, aparecer, sabe? Eu estou fazendo um arranjo, olha que maravilha. Tá vendo Tá. como eu sei? Olha, aqui eu fiz tal coisa. Olha aqui, eu não sei o que lá. E ele não é útil. Outra coisa que o Cossela falava: gaveta tem boca, mas não canta. Não deixe o seu arranjo ir parar numa gaveta. Maravilhoso. O arranjo que vai parar numa gaveta, ninguém está cantando. Que porcaria de arranjo é esse? Então, toda vez que alguém me encomendava uma coisa, eu enchia o saco da pessoa. Não tem outro termo. Eu enchia o saco da pessoa. Como é que é esse coro? Qual é a tessitura? E não sei o que lá. Está acostumado a cantar o quê? E, sabe assim? Tudo, tudo, tudo. E escrever para criança, pior ainda. Pior ainda. Porque a criança ainda é suscetível a muitas coisas. Ela não tem Sim. ainda um. Ela ainda é dominada por um querer construído, seja da família, seja da educação, seja da religião, seja do meio que ela vive, né? Seja do bombardeio da chamada indústria cultural, que só toca porcariada, não é? Uhum. Na sua maioria. Mas aquilo é mercado, aquilo não é educação musical. É mercado, aquilo vende, então vamos repetir 1000 vezes para vender mais. E tem gente que não ganha dinheiro em cima. Então isso é óbvio, todo mundo já sabe, né? Você gostar de bar não quer dizer nada, você é 0,2 de um, de um determinado de uma determinada porcentagem da população, etc., que ouve música e tal, tal, tal. 30% estão querendo ouvir uma dupla sertaneja, sei lá o quê. 60% está querendo ouvir um funk lá não sei da onde. Entende? Então, se você for pensar, nada é tão sagrado assim. Você tem que pesquisar mesmo, saber. E volta naquilo que eu estava começando a falar: escrever para o Brasil cantar. Perfeito. Como é que eu sei que o meu arranjo sai daqui? Ele foi encomendado por alguém do Mato Grosso, faz de conta. Mas eu pego e eu escuto um coro lá do Maranhão cantando. Por que deu certo lá? Essa é a grande pergunta. O arranjador tem que responder. Como é que você faz um arranjo que dá certo aqui e dá certo lá? Sim. Esse é um trabalho assim, infindo, né? Sim. De É tempo, né? complicado. Você não tem uma resposta Exatamente. pronta e leva tempo, né, também para Por isso. isso que eu te falei, tem que empapelar o quarto dele inteirinho, de arranjo, para começar a falar, acho que eu estou melhorando. Sabe assim, para poder dizer, todo mundo está cantando, então tem alguma coisa aí. Joia. O que tem alguma coisa aí? Ele ter estudado o que funciona, qual a tessitura, se tem melodia em todas as vozes, pelo menos, e não um soprano com a melodia, o baixo fazendo pum, 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 e as duas vozes do meio, que são a salsicha desse sanduíche horroroso, fazendo badá-badá, e melodia no soprano. Onde elas estão? Que mentira é Por essa? favor, não vai querer greve de contratos, hein? Essa história é velha. Olha, bom, você já está respondendo uma pergunta que eu ia fazer para você, que é referente. Quais são os conselhos que você daria, os conselhos primordiais, né? Que você recomenda, mas você já está falando aí que é estudar, né? Então, Para quem nunca fez um conhecimento, arranjo, quais os. Assim. Porque também é uma coisa que o simples. Samuel falava é que você tem que escrever para o teu coro, né? Ele falava, ok, faz tal arranjo, faz tal pessoa, mas escreve também para o teu coro. E às vezes a gente, como regente, a gente fica um pouco constrangido. Ai, não sei, acho que eu não estudei pouco e tal. E às vezes o cara que tem um pouco. Como é que você aconselharia? Como é que eu. Antes de falar de aconselhamento, deixa eu só falar uma coisa. Essa coisa de escrever para o seu próprio coro, no meu caso, sempre foi uma escola. Uhum.
Por exemplo, eu regi o Paulifonia, que era o coral da Escola Paulista de Medicina. Era um coro, assim, muito legal, né? Pessoal bacana, a gente é amigo até hoje, tudo e tal. E o coro mesmo tinha suas demandas. Vamos cantar aquilo, vamos cantar aquilo, vamos cantar aquilo. E surgia até composições ali no meio e tal. Então você tinha que escrever para aquele grupo. Ah, queremos cantar tal. Por quê? Porque você vai procurar na sua biblioteca de arranjos, que todo regente tem pelo menos umas Sim, caixinhas, né? Cheias de arranjo lá, de não sei o quê. Você procura, não tem aquela música, como é que você vai fazer? Você tem que escrever o arranjo. Isso é uma escola, gente. Não sai muito bom agora? Escreve mais, escreve mais, escreve mais e escreva mais. Bom, em termos de aconselhamento, para quem está iniciando, você quer fazer arranjo? Então, é o seguinte: conhecimento base de teoria, intervalos, escalas e harmonia é condição mínima. uhum, É condição mínima. Não adianta você ter ideias. Ah, agora entra os contratos e faz param, pam. Aí o baixo faz pum. Tá bom, como é que escreve esse pum? Vai dar certo? Tá cruzando com o tenor e tal? Qualquer coisa assim, né? Eu estou falando uma sim, linguagem sim. Não, muito. não, Não? não, tá, dá Dá, para dá entender pra... Eu não sei completamente. quem está escutando também, né? E tal. Precisa compreender, utilizar, experimentar em milhões de exercícios. O que vai ser cantável lá no futuro, entendeu? Não basta só pegar um pianinho ou um violãozinho. Eu não estou diminuindo o instrumento Sim. falando no diminutivo. É que parece assim, eu faço aqui umas harmonias, não é? Faço aqui, ó, aí eu mando, que legal, meu grupo. Não vai, não é assim. Tem que soar bem. Tem que soar bem. As pessoas querem gostar de cantar antes do público Sim. gostar. A pessoa quer gostar de cantar, o coralista tem que amar aquilo que ele está cantando. E você tem que mandar para ele um arranjo que ele, no primeiro dia de ensaio, ele sai feliz, assobiando, cantando. Eles vão até o ponto de ônibus juntos, cantando aquele pedaço do ensaio, porque o seu arranjo Funcionou. funciona. Não é verdade? Sim, total. E agora, quando isso ficar pronto, o que vai acontecer? Vamos pensar no público. Ninguém sai de casa para vaiar. Só se for a torcida do Verdi contra a torcida do, do Wagner, contra outra torcida do Brahms, que os três se odiavam, ou sei lá o quê. Apesar da admiração, eles se odiavam, e a plateia xingando e vaiando um ao outro. Bom, isso aí é coisa combinada. Mas ninguém sai de casa para vaiar. A pessoa sai de casa para gostar, para se divertir, para bater palma, para cantar junto, para sair assobiando do teatro, do local que ele foi assistir. Ele vai lá para gostar. Tem gente que sobe no palco, não conhece ninguém, nem do coro, nem o regente, e vai lá abraçar aquela pessoa. Muitas vezes, gente chorando. Várias vezes eu regi coro. Aí eu olho para um coralista, que eu estou de costas para a plateia, regente, concorda? Aí o coralista dá um toque assim para mim, cantando, né? Dá um toque com o olhar assim. Eu olho para trás, tem uma pessoa chorando ali. Acabou a música, eu vou lá, que foi? Né? Nós erramos, eu delinqui, o que foi que eu fiz? Ela, não, eu estou achando lindo. Não é legal? Sim, É legal. Na outra música que fez, ela não achou aquilo. Naquela, ela achou. Então, bacana, tem alguma coisa ali acontecendo. Não é? sensacional. Lindo, lindo, Gilaí. Eu já tô. A gente já tá aqui, ó, finalizando, Tá. mas eu ia falar. Até a gente brincou porque eu falei pro Zilaí que a gente tem o momento do coração. Ele falou: ai, pelo amor de Deus. Não vem com o momento do coração pra mim, não. Não, estava Mas você brincando. já falou tanta coisa linda, sabe? Historicamente, eu me sinto muito honrada de conhecer, sabe, parte Imagina. da história do canto coral brasileiro, sabe? O fato de você ter, assim, próximo do Cosella, do Oswaldo Lacerda e também da figura que você é. Me sinto muito honrada mesmo, é com muito respeito e Obrigado. com muita admiração que a gente brincou muito, mas eu tenho muito respeito e muita admiração pela tua pessoa. E aí eu queria que você deixasse uma inspiração, mais do que tudo que você já falou pra gente, né? Olha, em termos de escrever arranjo,
e até para quem rege coro, para quem canta em coro. A minha avó húngara falava uma verdade muito, muito interessante em 3 frases pequenas. Ela falava: primeiro, tem graça. Segundo, passa. Terceiro, desgraça. Então, tenta ficar no primeiro tem graça. Não é? E não assim, já vi esse coro, é aquele arranjinho lá, já sei, a pessoa, entendeu? Não deixa chegar na desgraça. Estude, vá estudar. Uma coisa que vai ter no final desse livro é uma bibliografia indicada, indicação Uhum. bibliográfica. E ali, livros excelentes para as pessoas estudarem. Por favor, estudem. Eu fico muito triste de ver bibliotecas fechando e gente não indo estudar em biblioteca, como era no meu tempo. Uhum. A gente não tinha tanta grana para tirar xerox, e nem podia. A gente ia na biblioteca, pegava o livro e ficava ali traduzindo do italiano, do espanhol, não sei o quê, para poder estudar aquela matéria. Mesmo sem saber muita coisa, mas vamos lá, vamos estudar, vamos estudar. É isso que eu deixo. Deixou um monte de coisa linda. Espero que a gente fique super, que isso nos inspire, inspire os ouvintes, quem está nos vendo, quem está nos assistindo. Se Deus quiser. Espero que você tenha gostado dessa entrevista com Alexandre Zilahy. Deixe seus comentários, sua opinião é muito importante para nós. Zilahy, agora aquele recadinho final. Onde a gente te encontra, espaços virtuais, os seus cursos, como é que a gente faz, como é que o pessoal faz Olha, para fazer uma aula com você? Você dá aula então, particular? Como é que é? nada, Tem, tá nada, nada, ministrando? nada. Eu me aposentei mesmo e não estou fazendo absolutamente nada com nada. Eu dei uma palestra, assim que eu cheguei, já dei uma palestra na Escola Municipal de Música, agora foi um curso lá na Espaço Musical, do Ricardo Bren e tal, e estou aqui conversando com você hoje, e já executaram peças minhas, a Orquestra Infanto Juvenil da Escola Municipal de Música executou, né? Já tem coros aí, o pessoal fica me convidando e tal, e eu não estou fazendo nada mesmo, não estou Você está dando sendo aula. convidado. Eu deixo assim, Deixa por fluir. enquanto. Quem quiser me achar, eu estou no Facebook, é só botar a Zila aí lá, você vai ver, e, a gente pode conversar, ou na internet, né? Põe meu sobrenome, zilahi.com.br, aí cai na minha página, lá tem várias coisas para você baixar, tem caderno de estudo, tem 2 cadernos de estudo interessantes. Uma que é solfejo coral, que é para você treinar solfejo com o seu coro, Uhum. né? E é escrito para coro treinar solfejo. E o outro é o Subdivivendo, que traz milhões de exercícios para você fazer leitura rítmica através da subdivisão, né? E muitas partituras lá. Tem umas coisinhas que eu andei escrevendo aí, e eu estou até olhando, talvez eu coloque lá, Opa! mas assim, nada, não estou assim com, vai ter curso, não sei o quê. Se tiver, eu aviso pelo Ótimo. Facebook mesmo e tal, né? Mas eu mesmo não estou programando nada, não. Tá ok. Bom, gente, fiquem atentos, porque vai ter que rolar uma festa para o lançamento desse livro. Não abrimos É, mão da festa, gente. Acho tá bom. sensacional a edição, acho muito importante para a história do canto coral. Acho fundamental a gente ter esse trabalho editado e para que outros países também conheçam a produção brasileira através da tua composição, né, do teu trabalho, Muito obrigado. da tua produção, viu? Querido, Muito muito obrigado. obrigado por você ter, assim, mais do que aceitado o convite, você também dispor do tempo, porque é uma coisa que eu estava conversando com a outra convidada, que foi a Elvira Drummond, que hoje o tempo sempre foi, na verdade, mas hoje mais ainda a questão do tempo é algo, né, é o bem mais precioso das pessoas. Então te agradeço muito por você ter tido paciência, gente, aí nessas questões da tecnologia, né, mas você ter cedido um pouco do teu espaço agora da aposentadoria aí para contar pra gente. Eu acho que Imagina. é muito, Prazer. acho que é sensacional assim a gente saber da história da música, e da história do canto coral desse país através de uma figura tão sensacional, que é a palavra de ordem aqui com você, viu? Sou muito Não, muito obrigado, agradecida. imagina. Eu que estou feliz de ter aceito esse convite, ter conversado com você.
Para a Esther, nós não negamos nada, né, Esther? A queridona do pedaço. Então, Querido. então é um prazer enorme e queria agradecer a você essa oportunidade e mandar um abraço para todo mundo que estiver nos acompanhando. Eba, beleza. Obrigada, querido. Abraço.